Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Está começando mais um podcast feito pelos alunos do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa. São eles Ana Caroline Machado, Célio Saraiva, Edson Severino, Felipe Otávio e Rodrigo Fontes. Preparado para a matéria Finanças de Curto e Longo Prazo, mais conhecida como ADM 371, ministrada pela professora Sueli de Fátima e o tutor Luiz Paulo. E hoje trouxemos para vocês os conceitos de finanças necessários para jovens empreendedores que estão iniciando uma startup. E para situá-los nessa primeira parte do podcast, nós abordaremos sobre planejamento financeiro, capital de giro, ciclo operacional e financeiro, administração do caixa, fluxo de caixa, administração de valores a receber e administração de estoques. E para iniciar nosso podcast, vamos falar sobre o planejamento financeiro. Mas o que é o planejamento financeiro? O planejamento financeiro é o processo que estabelece objetivos ou metas, determinando a melhor maneira de atingi-las. Responsável por analisar o que pode ser feito, o que já foi feito e projetar os passos que poderão se dar, ou seja, onde se quer chegar, que é a pergunta que todo iniciante se faz ao ingressar no mundo dos negócios. Então, ele é o responsável pelo primeiro passo do projeto, com relação à tomada de decisões financeiras de curto e longo prazo, principalmente para os jovens empreendedores. É um aspecto importante das empresas, porque ele fornece um mapa para orientação, coordenação e controle das tomadas de decisões para atingir seus objetivos. Para uma startup, por exemplo, o planejamento financeiro projeta a situação futura das finanças do negócio, com base na realidade presente, a fim de estimar a quantia necessária de financiamento, gestão e objetivos para a manutenção das operações organizacionais. Felipe, eu não sei se você sabe, mas os maiores problemas enfrentados por startups aqui no Brasil estão ligados à organização das finanças. Logo, ela se faz mais que essencial para o início de uma startup, pois ela faz com que ele prospere de acordo com seus recursos e suas necessidades. Iremos abordar nesse momento a temática do capital de giro. O capital de giro compreende os recursos que a empresa dispõe no curto prazo para arcar com suas obrigações e sustentar seu ciclo operacional. Em outras palavras, corresponde ao montante que a empresa dispõe para se manter em funcionamento, que oferece segurança nos momentos de crise financeira ou diminuição do faturamento. Seguindo a lógica do capital de giro, os administradores das startups deverão alocar os fatores de produção, tais como capital, mão de obra, insumo e afins, tendo em vista que a manipulação desses recursos garantirá a continuidade das atividades nas empresas, tornando a essência de todos os negócios. Sendo parte da gestão do capital de giro, o ciclo operacional é o tempo que a organização leva para completar toda a sua operação, desde o investimento para a compra de matéria-prima até o recebimento pelas vendas. Dentro deste estão presentes outros ciclos, como é o caso do ciclo financeiro, que diz respeito apenas aos movimentos de entrada e saída de caixa, ou seja, ele se inicia no pagamento aos fornecedores e vai até o recebimento pelas vendas. Sendo assim, para os jovens que estão iniciando, é muito importante, porque além de fazer parte do processo, vai ajudar no controle dos estoques, no fluxo de caixa, permitindo maior acompanhamento em relação à saúde financeira da empresa. Falando em caixa, mas a administração desse caixa? O caixa de uma empresa é aquele movimento de entrada e saída de dinheiro disponível no seu ativo circulante. A empresa, com a sua administração, administra essas oscilações e é extremamente importante para organizar possíveis folgas ou necessidade de manter suas obrigações rotineiras e, claro, saber conduzir o seu fluxo de caixa. Ademais, uma adequada administração do caixa permite que a startup continue operando e com boa solvência, inclusive em momentos de recessões econômicas e outros problemas no ambiente externo. Falando um pouco agora do fluxo de caixa, podemos entender como uma movimentação de caixa, tanto entrada como saída de recursos da empresa. Sendo assim, para o controle do fluxo de caixa, devemos observar todos os gastos e receita da organização. Ele segue importante para as startups, pois ele prevê o saldo atual e pode planejar o futuro a partir dele. No dia a dia de uma startup, a análise do fluxo de caixa é extremamente importante como ferramenta de planejamento financeiro, auxiliando na tomada de decisão que envolve o caixa da empresa.
A análise desses movimentos financeiros fornece informações que ajudam na realização de um investimento ou de um empréstimo, por exemplo. Uma das contas que estão englobadas no fluxo de caixa, que foi citado anteriormente, a administração de valores a receber é a gestão de tudo que entra no caixa da organização em um determinado período de tempo. Em grande parte, essa conta é composta de valores que vêm da realização de operações a prazo, uma ferramenta muito usada na fidelização do cliente. É por isso que o combate à inadimplência financeira requer a adoção de nova cultura adaptada à estabilidade econômica, e por isso é importante ficar atento a ela, pois representa um gasto para a empresa, ou seja, é um recurso que fica retido com o cliente e não é revertido para a organização. O combate à inadimplência financeira requer a adoção de nova cultura adaptada à estabilidade econômica, por isso é importante o controle das contas. Agora vamos abordar sobre a administração dos estoques. A administração dos estoques compreende o conjunto de atividades coordenadas que visam garantir um fluxo contínuo de produção e vendas da empresa, estando diretamente ligado à continuidade operacional da organização. Uma boa gestão de estoque é de extrema importância nas startups, pois ela passa por equilibrar as compras, a armazenagem, as entregas, dá ainda para controlar as entradas e o consumo de materiais. Além disso, ela terá um controle maior, pois ela já saberá o prazo de pagamento dos fornecedores e, com isso, alinhar esse prazo com os recebimentos dos clientes. Para iniciar um empreendimento sem grandes prejuízos, é fundamental estudar o mercado e as oportunidades oferecidas nesse meio. Assim, é possível traçar estratégias eficientes e que consiga proporcionar um bom início de investimento e um precioso retorno financeiro. É por isso, meus caros ouvintes, que vamos dar sequência no nosso podcast, falando sobre o capital próprio e os lucros acumulativos, abertura de capital e tipos de ações, capital de terceiros, endividamento, operações e subscrições, custo de capital e modelo KPM, custo médio ponderado de capital, alavancagem financeira e decisões sobre o dividendo e inovações financeiras. Bom, para começar essa segunda parte, vamos falar primeiro de capital próprio. Em teoria, o capital próprio é o patrimônio líquido da empresa. É a diferença entre tudo que a empresa possui, os ativos, e tudo que ela deve a terceiros, que são os passivos. Definindo de forma mais prática, é o tópico que representa o que os donos embolsariam caso a organização encerrasse as atividades em um determinado momento. E para compor essa conta, nós devemos considerar o capital social, que é o investimento feito inicialmente pelos fundadores e ao longo do tempo pelos acionistas, a reserva de lucros, que é uma conta em que os valores são direcionados para situações emergenciais, como é a conta chamada reserva de contingência, por exemplo, e os lucros ou prejuízos acumulados, que é o resultado financeiro de um certo período de tempo. Ele pode ser lucro ou prejuízo. Nesse caso, esse resultado fica inicialmente sem um fim específico, podendo ser reinvestido se for positivo, ou seja, se ele for lucro, ou ele apenas aguarda para ser absorvido por outra conta se ele for negativo, ou seja, se ele for prejuízo. Rodrigo, vale lembrar que a forma mais básica e utilizada por mais de 76% dos empreendedores para financiar suas startups é o seu capital próprio, pois as pessoas ainda precisam comprar a ideia de que a empresa é inovadora no que fornece. Falando agora sobre a abertura de capital e os tipos de ações, as aberturas de capitais, ela é uma forma de financiar o crescimento da empresa, não tendo que somente buscar empréstimos bancários. Dessa forma, irá atrair verbas dos investidores para a organização. Essa forma de captar dinheiro é através de ações e debêntures. As ações comercializam através de títulos, podendo ser ações ordinárias, onde o comprador tem o direito a voto, e as ações prioritárias, onde tem preferência de recebimento. Já as debêntures são análogas aos títulos de dívidas emitidas pelos governos. É importante ressaltar também os tipos de ações existentes no mercado de capital. A ação é a comercialização através de títulos, onde o investidor vira sócio proprietário, por meio de uma sociedade anônima, e pode colher participação nos lucros. As debêntures são de feito análogo aos títulos da dívida emitidos pelo governo, mas possuem um maior risco. Nisso, as empresas emitem os títulos que são pagos em juros ou participações no lucro e podem ser transformadas em ações. Iremos tratar agora sobre o capital de terceiros.
Em relação a esse importante tema, é fundamental pontuar que, independentemente de qual for o modelo de negócios da empresa, é necessário que os recursos financeiros sejam organizados de maneira correta, para manter o bom funcionamento do empreendimento. E para isso, existem ações de investimento que podem ser usadas para financiar as atividades empresariais, como, por exemplo, o capital de terceiro. Para quem já tem uma empresa, ou principalmente para quem pretende abrir uma, é importante analisar o quanto vai precisar proporcionalmente desse recurso. Mas, claro, isso deve ser medido com muita clareza e com um plano de ação, inclusive fazendo um bom planejamento orçamentário e financeiro, para que não haja complicações futuras. Vale lembrar que o capital de terceiros poderá propiciar à startup financiar seus projetos e atividades, aumentar a lucratividade e expandir os seus negócios, bem como permitir o aproveitamento de oportunidades disponíveis no mercado sem alterar a estrutura de administração da entidade. Como foi falado pelo Felipe, o capital de terceiros pode ajudar no financiamento de atividades essenciais para o funcionamento de uma empresa. No entanto, deve-se pensar, e o mau uso desse capital? O uso mal planejado acarreta o mesmo que acontece com nós, pessoas físicas, que deixam de pagar seus cartões de crédito, seus financiamentos, seus dinheiros emprestados com os amigos. Ou seja, acontece o aumento das dívidas e assim o endividamento. Com as startups não são diferentes. Quando ela não consegue manter suas obrigações com o terceiro, ela se endivida e, por isso, causa diversos problemas na sua saúde financeira, podendo aumentar seus riscos e, consequentemente, toda a sua atividade. Sendo essencial no controle de qualquer empresa, não só das startups, a gestão do endividamento passa muito por um tópico que está incluso na parte de ciclo operacional e que é importante para qualquer tipo de empresa: o controle dos prazos de pagamento. O manejo inteligente desses prazos, aliado com o estudo do fluxo de caixa, permite evitar situações como o endividamento. Agora vamos falar de operações de subscrições. As operações de subscrição de ação ocorrem quando a empresa decide ampliar o capital social, emitindo novos papéis ao mercado. Um tipo comum é a oferta subsequente pública, em que qualquer investidor pode participar do procedimento e comparar as ações ofertadas, conforme regulamentação no Brasil pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Interessante destacar que antes desses títulos serem disponibilizados ao mercado, o acionista da entidade terá o direito de preferência na aquisição, uma forma de reduzir as chances de diluição da participação acionária. Dessa forma, Edson, essa pode ser uma oportunidade interessante para elevar os ganhos, pois caso o acionista confie na administração da empresa, ele deve analisar se a companhia vai usar bem os recursos extras que ela está captando. Se esse cenário se concretizar, existe uma possibilidade das margens da companhia melhorar ao longo dos anos. Consequentemente, o valor das ações sobe e o acionista lucra com isso. Custo de capital é o valor mínimo de retorno que o investimento precisa gerar para ser atrativo. Em um empréstimo, por exemplo, o custo de capital seriam os juros, que é o valor mínimo que precisa ser gerado para cobrir o custo. Quando pensamos nas organizações como projetos de investimento, esse conceito também pode ser aplicado. Então, uma empresa precisa gerar receitas suficientes para cobrir o custo de suas operações, ou seja, o seu custo de capital, para aí sim poder obter lucro e se tornar atrativa para os investidores externos. A estrutura de capital, que é a maneira como o custo está estruturado, pode ser composta de capital próprio, capital de terceiros ou uma mistura dos dois. E aliado também a essa temática de investimento nas organizações, existe o modelo CAPM, que é o método usado para calcular a relação entre risco e retorno de um investimento. É uma ferramenta muito importante para encontrar a melhor solução em algumas situações. Esse conceito é realmente muito importante, principalmente para os nichos das startups, que são empresas que recebem e precisam de muitos investimentos. Logo, é necessário saber o valor mínimo de retorno que seus possíveis investidores poderão se sentir atraídos para colocarem seu dinheiro nela. Junto disso, como o Rodrigo nos disse, utilizar o modelo CAPM para calcular a relação de retorno, isso pode trazer respostas aos investidores e futuros investimentos da sua startup. Agora iremos comentar sobre o custo médio ponderado de capital. O custo médio ponderado de capital mede o custo de financiamento para o período de uma entidade.
refletindo o custo futuro médio dos fundos de longo prazo. Pode ser calculado pela multiplicação do custo de cada modalidade de financiamento pela participação na estrutura de capital da entidade. Ele vai evidenciar para o investidor o custo médio que a empresa possui. Esse custo médio é calculado por meio da ponderação do custo da dívida com o custo do capital próprio. Em posse do custo médio, o investidor ou a própria empresa poderá comparar seu custo médio com o retorno dos seus investimentos, evidenciando assim se determinado projeto ou investimento está tendo um retorno satisfatório, o que é de extrema importância para os jovens empreendedores. Alavancar financeiramente é melhorar seu desempenho financeiro e aumentar o retorno dos seus sócios e investidores, por meio do uso de recursos com encargos financeiros, como o capital de terceiros. Ou seja, com investimentos advindos desses recursos, a empresa obtém uma rentabilidade maior dos seus juros e custos que esse recurso exige. Mas por que isso é bom? Porque criará valor para a empresa e seus acionistas, deixando-a mais atrativa para o mercado financeiro. Dessa forma, Carol, a alavancagem financeira relaciona o capital que a empresa toma de terceiros para alavancar o lucro por ação, sendo que para realizar essa operação é possível analisar o efeito do endividamento e a remuneração de juros ao capital emprestado, como o lucro líquido que a empresa pode alcançar. Com isso, são utilizados no cálculo os lucros anteriores e posteriores aos pagamentos de juros. Falando agora sobre dividendos e inovações, os dividendos é a quantia de resultado líquido apurados por uma empresa de sociedade anônima, que serão direcionados aos sócios que compraram ações listadas na bolsa. Em termos de pagamento, algumas empresas pagam trimestral, outras semestral ou até anual. Voltado para o âmbito de inovações, podemos citar a blockchain, que é um banco de dados descentralizado, onde sua distribuição é feita de maneira pública e transparente. Continuando nessa linha de conversa sobre inovações, acho muito legal destacar a blockchain, que está presente na realidade de muitas startups atualmente e é uma verdadeira revolução na forma como lidamos com a segurança de dados. Com um potencial de inovação absurdo e pouco explorado por ser uma tecnologia recente, é um ponto que deve ser destacado para os gestores das startups, já que daqui para frente ela estará cada vez mais presente nas nossas vidas, e principalmente na vida de quem gerencia uma empresa relacionada à tecnologia. E assim, chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que aí nos escutou e em nome de todo o grupo da turma de ADM 371, que apresentou um pouco sobre os conceitos de finanças necessários para jovens empreendedores iniciando uma startup. Esperamos que tenham contribuído no aprendizado de vocês. Nos despedimos por aqui e até a próxima.